Nós somos da Rede Brasileira de Aprendizagem Criativa, um movimento composto por educadores, artistas, pesquisadores, empreendedores, alunos e outros interessados na implementação de ambientes educacionais mais mão na massa, criativos e interessantes nas escolas, universidades, espaços não formais de aprendizagem e residências de todo o Brasil, todos juntos no fortalecimento da educação por meio da aprendizagem criativa. Sejam bem-vindos a este podcast. Quantos projetos, parcerias, ações, eventos ligados à aprendizagem criativa podem ser vistas no Brasil? Além disso, o que motiva e move as pessoas a protagonizarem e se compromissarem com isso? Se a gente olha para esse caminho que foi construído até aqui pelas pessoas que fazem a RBAC ser essa rede de tantas virtudes, dá para dizer que o melhor foi e é feito para criar, apoiar e conectar iniciativas que tornem a educação mais criativa, prazerosa, relevante, colaborativa e inclusiva para crianças e jovens de todo o Brasil. Ou seja, procuramos conectar pessoas, conectar afetos, desejos, ideias e vontades. É como se nós sonhássemos juntos um Brasil justo, avançado, no qual todos, desde pequenos, tenham a oportunidade de desenvolver seu potencial e contribuir para a construção de um mundo mais significativo. E daí, quanta coisa boa pode caber em um sonho? Quanta coisa boa pode caber nesse anseio de fortalecer a educação no Brasil? O quanto que a aprendizagem criativa contribuiu e pode contribuir ainda mais para esse sonho? O que você acha disso, Zic? Oi, Paulo. Olha, eu concordo completamente com você. Eu penso que a aprendizagem criativa, ela, para além dessa abordagem educacional que a gente conhece, ela também representa hoje um movimento de pessoas que de diferentes maneiras estão levando essa maneira de fazer a educação fora da caixinha em ações desenvolvidas em escolas, em universidades, em ONGs, em redes de educação, sempre de forma inspiradora, mas também enfrentando muitos desafios. Sabe, nesse ano de 2022 foi um ano que discutimos tanto o futuro do país, principalmente quando nos debruçamos sobre questões políticas. Se fez importante dar forma, criar um documento que tivesse ações que a gente sabe que são necessárias e que precisam ser assumidas publicamente, e não só assumidas, mas realizadas pelas pessoas que estão à frente dos poderes executivo, legislativo. Então, nós optamos em criar esse documento, onde a gente está reunindo algumas propostas que acreditamos que vão fomentar a elaboração de políticas públicas para o fortalecimento da inventividade, da criatividade, enfim, da adoção da aprendizagem criativa na educação pública brasileira. Nessa perspectiva, optamos como estratégia criar um manifesto da aprendizagem criativa, o qual foi construído nessa primeira versão por muitas mãos e compartilhado durante todo o período eleitoral com todos os candidatos, seja do legislativo, do executivo. A gente fez um mailing para todo mundo. E hoje nós queremos compartilhar no nosso podcast, para você que está nos ouvindo, como está elaborado esse manifesto, qual é a intenção desse documento, e também contar assim que, caso você concorde com as nossas reivindicações, nos ajude a fazer chegar, não só chegar e cobrar dessas pessoas que estão ocupando essas posições de poder, seja no seu município, no seu estado ou no governo federal, para que assumam esse compromisso com a qualidade da educação pública. E para o nosso programa de hoje, nós vamos trazer diversas pessoas especiais para estarem aqui comentando conosco sobre as ideias que estão representadas nesse documento público. E para começar, tenho a satisfação de chamar minha colega Ana Lúcia, aqui da equipe de adoção sistêmica. Ana, para você, qual é a importância de um manifesto assim? E como que isso dialoga com os desejos da Rede Brasileira de Aprendizagem Criativa para a educação como um todo? Olá, pessoal! Uma das definições que eu particularmente mais gosto de manifesto é a de materialização da voz de um grupo. E enxergo na proposta deste manifesto a tradução e expressão dos anseios de muitos daqueles envolvidos com a educação, principalmente da educação pública. Então, a importância de um manifesto como este é a de trazer à tona reflexões que venham a inspirar e conectar mais e mais pessoas na criação de propostas com potencial de se consolidarem como políticas públicas,
que fortaleçam o desenvolvimento da inventividade, da criatividade e a adoção da aprendizagem criativa na educação pública brasileira. E este propósito dialoga diretamente com os desejos dos envolvidos nesta grande rede, que é a Rede Brasileira de Aprendizagem Criativa. Pois as diversas iniciativas da RIBAC também trabalham na perspectiva do direito a uma educação de qualidade a toda criança, jovem ou adulto. Uma educação por meio da aprendizagem criativa, na união de diferentes e vários esforços, é aquela que pode promover a materialização dos conhecimentos pelos estudantes, onde se estabeleça condições equitativas para que eles se desenvolvam integralmente, com maior autonomia, as suas competências e percepções sobre o mundo à sua volta. Ana, tua fala foi perfeita. O manifesto ele representa isso, é a voz da nossa comunidade. E sim, a gente precisa de propostas e compromissos para avançar com a educação no Brasil, sabe? Talvez quem esteja escutando nesse momento está perguntando por que nós estamos criando esse manifesto, né? E onde que nós queremos chegar com isso. Paulo, você consegue comentar com o pessoal um pouco das nossas expectativas e motivações? Por que a gente está dedicando energia, tempo, atenção para debater tecnologia e inovação, né? Alguma coisa nos impacta e alguma coisa nos move aí, né? E essa questão que nos mobiliza está muito no sentido de realmente você fortalecer a educação, né? Não só a educação pública, mas a educação de modo geral, para que realmente ela seja uma educação transformadora, né? Para que seja uma educação que realmente promova mudanças e até nos provoque a fazer uma mudança de paradigma, né? Como que a gente realmente consegue pensar num outro modelo de educação que realmente desperte a autonomia, a criatividade, você tenha cidadãos mais engajados, mais participativos e proativos na nossa sociedade. Quando a gente fala daquilo que nos move, da nossa causa, a gente está falando de um compromisso, de uma responsabilidade. É muito diferente da gente falar de algo no campo da filantropia, ou algo no campo da ajuda, ou algo no campo da caridade. A gente está falando realmente de uma responsabilidade social no sentido de efetivar esse projeto de educação que a gente tanto almeja, que a gente tanto cultua. Então, realmente, as nossas iniciativas, né, tudo aquilo que a gente mobilizou aqui, a gente pode se ver nelas porque quando a gente pensou, a gente criou, conversou sobre elas, a gente até pode pensar nos 4 P's da aprendizagem criativa, né, principalmente nos projetos, né, a gente pensou em projetos aqui educacionais, a gente pensou em iniciativas que são muito importantes, e a gente pode também pensar nos pares, interpretar as parcerias como pares, ou seja, como que a gente cria ações e tecnologias sociais, digamos assim, que podem ser incorporadas no nosso dia a dia, no nosso cotidiano. Mas também nós podemos nos movimentar de outra forma, né? Eu acho que é muito importante a gente pensar essa mobilização de projetos, mas nós somos cidadãos e cidadãs e nós temos uma coisa chamada democracia representativa. Qual que é o ponto? A gente destaca a nossa responsabilidade enquanto cidadão, mas também existe uma responsabilidade do Estado em fortalecer, priorizar e zelar por essas estruturas todas que a gente conversou nesses outros encontros. Admitir isso é admitir que tanto o Executivo quanto o Legislativo podem se somar a esse processo, né? Então, como que nós, então, enquanto eleitores e eleitoras, podemos entender que a nossa participação não está só no voto, mas também está no sentido de pensar a política mobilizando mandatos. Quais são as propostas principais sobre educação? Qual é a agenda de educação que está sendo destacada nesse pleito? Evidentemente, existe uma agenda. E o fato de não existir uma agenda também é uma agenda. É importante a gente olhar isso dessa forma. Então, o ponto aqui é isso, né? Quando a gente fala de democracia e voto consciente, é entender que essa palavra democracia ela é muito forte e muito importante. Democracia não é a vontade da maioria apenas. Democracia significa o poder do povo, ou seja, você distribui poder ao povo e todo mundo tem a oportunidade de influenciar a agenda pública,
tem a oportunidade de influenciar as políticas públicas e tem a oportunidade, portanto, de influenciar os mandatos. Então, nós temos aqui uma possibilidade de conseguir influenciar, de conseguir conversar, tentar falar com tanto os nossos pares quanto as pessoas que estão postulando cargos eletivos a adotarem uma agenda específica. O que o candidato de você está falando exatamente sobre educação? O quanto que esse mandato ele é aberto, né, poroso, para que a gente consiga influenciar ele e falar, olha, esse caminho é importante e interessante, isso vai trazer coisas muito importantes para a educação a curto, médio e longo prazo, né? E pensando nisso, nós, né, na RBAC, a gente achou muito importante elaborar um manifesto em prol de uma educação, de uma aprendizagem mais criativa, mais relevante e mais mão na massa. Mas a gente achou interessante fazer um manifesto. A palavra manifesto sugere isso, né? Estou me manifestando e estou pautando coisas, né? Por que apareceu essa ideia do manifesto, né? A gente também estava preocupado porque realmente a gente acha que a educação pública ela tem que sempre ser uma pauta, né? A gente fala muito de políticas educacionais, mas a maior política pública que existe em termos de educação é a própria educação pública brasileira, né? Você tem um instrumento de transformação poderosíssimo, né? Você começou de 88 para cá realmente garantir que crianças acessassem e permanecessem na escola, mas temos um compromisso com a qualidade de educação e, ultimamente, essa questão de acesso e permanência tem entrado em xeque. Então, como que a gente realmente pensa em pontos que são importantes para poder garantir isso? Para além disso, a gente aqui da RBAC também entende que a aprendizagem criativa, você tem elementos garantidores dela que conseguem fortalecer ainda mais essa educação e conseguem realmente pensar na democratização dela. Então, nós aqui nos reunimos em alguns encontros para realmente pensar em pontos que são essenciais para você efetivar uma educação mais criativa, mais relevante, mais mão na massa. Ou seja, como que a aprendizagem criativa na pauta de deputados, de senadores, ou mesmo de governadores e presidente da República, pode transformar a educação, né? A gente achou muito importante fazer esse debate, porque quando a gente discute os nossos projetos, nossas ações, tem muita riqueza aqui, mas, por outro lado, também existe uma responsabilidade do Estado, como a gente tinha falado antes, que deve ser acionada, deve ser efetivada para que a gente tenha elementos, tenha concretude, tenha matéria mesmo para que a gente avance nesse sentido. Foi com muito carinho que a gente pensou nesse manifesto. É um manifesto que ele procura primeiro contextualizar a educação como um todo, né? Então, acho que é muito importante isso, porque esse manifesto vai tocar em pontos que são as nossas vivências, né? Como é que eram as relações das crianças, as relações sociais delas no cotidiano escolar, né? Como é que é esse cotidiano escolar, como é que era e como é que é, né? Quais são as condições de trabalho do professor, ou seja, a pandemia, ela exacerbou desigualdades, ela trouxe coisas que já existiam, que merecem uma atenção especializada, né? O professor, por exemplo, ele teve a sua jornada de trabalho alargada, né? A gente tem questões muito importantes aí para dar destaque em relação a que elementos ele teve que mobilizar para poder qualificar a sua aula e adaptar ela para o online, né? Que questões já existiam voltadas à infraestrutura das escolas, a elementos materiais, e quando eu falo elementos materiais, não é só infraestrutura, mas merenda, por exemplo, e em relação a políticas de formação docente. Em relação aos gestores, quem escuta os gestores? Como é que a gente consegue realmente pensar em canais, elementos para que realmente essas vozes sejam escutadas, para realmente a gente conseguir fazer esse processo de transformação. E esse manifesto, ele não procura também ser uma crítica pela crítica, né? Como eu falei para vocês, nós nos reunimos e nós criamos, nós conversamos e chegamos em 4 tópicos que são essenciais e importantes para a efetivação dessa aprendizagem criativa, digamos assim, com mais estrutura na educação brasileira. Zig, quer falar alguma coisa antes da gente ler alguns desses pontos? Acho que é importante a gente sempre relembrar, né, que para quem participa dos nossos eventos vai sempre perceber que a gente sempre está com uma camiseta de uma cor diferente. E eu acho que as cores justamente representam isso. Dentro da RBAC a gente tem pessoas de diferentes lugares, de diferentes posições, enfim. E a gente não tem uma frente política, cada pessoa com certeza tem, mas a RBAC no todo ela não defende nenhuma posição política, mas é óbvio que a gente defende que exista essa infraestrutura, exista ações, né, que permitam que o que a gente almeja aqui se torne realidade. Então é nesse sentido que a gente está criando assim, uma primeira versão para tentar também influenciar o campo político.
Influenciar no sentido do quê? De dar ideias do que pode virar um projeto de governo, né? Nesse momento estadual, federal, mas nas próximas eleições a gente vai ter municipal, enfim, que talvez esse seja um manifesto numa primeira versão e que a gente vai atualizando em conjunto para deixar claro quais são as expectativas, né, das pessoas que trilham com a gente nesse caminho e que são tão necessárias, e infelizmente a gente tem visto assim projetos tão enfraquecidos quando se diz em pensar coisas para a educação, né? Acho que assim como a gente discute as questões pedagógicas, a gente discute as questões de como levar a aprendizagem criativa por meio dos núcleos, por meio das universidades, enfim, a gente também tem aqui dentro do grupo pensado muitas questões de gestão, que ações que podem ser feitas, o que as pessoas estão fazendo do ponto de vista de quem está à frente, seja da escola, seja da Secretaria de Educação ou de uma rede de educação, mas também é importante a gente pensar o que é importante para uma pessoa que está hoje à frente de um poder executivo, do poder legislativo, para poder realmente tornar viável, né, que essas coisas aconteçam. É nesse sentido que a gente vai convidar vocês agora para fazer uma análise aí dessa primeira versão do material, que a gente pretende que tenha muitas atualizações ainda, mas que a gente possa pensar tanto no sentido do que tem de ponto positivo, né? Enfim, o que pode ser melhorado nesse material, e também começar a gente encontrar estratégias juntos para fazer com que essas ideias elas se propaguem, né, entre candidatos, entre quem está à frente dessas redes, para que isso não seja só uma discussão nossa dentro desse grupo, mas que a gente consiga sair daqui encontrando estratégias para fazer com que a nossa voz ela seja ouvida de forma mais amplificada. Bem, e em se tratando de amplificar a nossa voz e encontrar maneiras para levar a aprendizagem criativa cada vez mais longe, nada melhor do que a gente convidar alguém que trabalha na coordenação de formação continuada aqui da RBAE. Thaís Estude, a nossa Tatá. Agora é com você. Como que você acha que esses pontos que estão sendo defendidos aqui no manifesto, se postos em prática, como que eles podem contribuir para a aprendizagem criativa? A aprendizagem criativa diz respeito à criação de ambientes férteis de aprendizagem, que incentivem cada vez mais a expressão pessoal, a exploração lúdica, a colaboração, a participação e o senso de responsabilidade dos nossos estudantes. Isso não se faz colocando toda a responsabilidade somente sobre o professor. Sim, ele é um elemento central na criação dessas oportunidades, mas para isso precisa de valorização, formação e tempo de qualidade para estudo, pesquisa, planejamento, experimentação e refinamento de sua prática docente. Essa preocupação com políticas de formação docente como meio para que a aprendizagem criativa seja colocada em prática é demarcada já no início do manifesto. Além disso, favorecer o protagonismo, a colaboração, a inventividade e a criatividade dos estudantes também requer repensarmos os espaços, tecnologias e recursos existentes na escola, assim como o relacionamento que ela possui com seu território. Por isso, o manifesto traz a preocupação com a formulação de diretrizes e destinação de recursos que impactem a infraestrutura dos espaços escolares, além da importância de fomentar pesquisas em tecnologia e inovação para o ensino básico e a realização de eventos, que além de contribuir para a educação científica, tecnológica e o desenvolvimento da inventividade, promovam um maior diálogo entre a escola e a comunidade. Por último, para a aprendizagem criativa ser colocada em prática, é fundamental repensarmos os tempos escolares, a fragmentação do conhecimento e avaliações pautadas apenas na dimensão conceitual da aprendizagem. Para que os estudantes tenham a oportunidade de trabalhar com projetos pessoalmente significativos, em colaboração com seus pares e em um processo exploratório de ideias e materiais, a escola precisa de mais autonomia na gestão do tempo e organização das turmas, na escolha de temas que conversem com o contexto vivido pelos seus estudantes, e de apoio de profissionais, pesquisadores e organizações locais alinhadas com suas prioridades, elementos defendidos no manifesto e essenciais para qualquer debate que busque o desenvolvimento de uma educação pública de qualidade e alinhada às necessidades da contemporaneidade. Quem fala agora é Zelda Caldas, servidora pública estadual do Estado do Rio Grande do Norte.
Oi, gente. Então, eu concordo com o que vocês falaram, né? E eu acredito que esse manifesto é uma maneira de nós reverberarmos, né, a nossa voz, o nosso intuito, e principalmente o intuito da REBAC, né, que é que chegue mais longe possível essa proposta, né, de que nós tenhamos uma educação mais criativa, mais mão na massa, com os estudantes mais protagonistas do seu aprendizado, que coloque aí os links que a gente possa compartilhar em vários grupos, porque esse é um ano realmente que é um ano político, né, de majoritárias, e não podemos negar, deixar de que chegue o mais longe possível, porque como o Ezequiel também falou, e antes Paulo, depois tem as eleições municipais, mas que não seja só uma política de governo, mas que elas transformem que só uma política de Estado, né? Então, assim, concordo com vocês, apoio e vou já compartilhar, na hora que eu tiver o link, e tentar chegar a quem mais de direita, né? Não só a comunidade escolar, mas a comunidade extraescolar, principalmente no âmbito político, não só política de partidária, mas na política pública, sim, que nas gestões, né, que a gente possa chegar mais longe. Obrigada. Quem fala agora é Carla Fabiane Melo, professora de Educação Infantil de São Luís do Maranhão. Carlinha, tia Carlinha, maravilhosa. Oi, meus amados, boa noite. Eu estou ouvindo vocês e concordo plenamente com tudo que vocês colocaram. E o que eu acho mais importante é fazer esse movimento mesmo de professor para as políticas, né? A vivência que o professor tem, o olhar que o professor tem de sala de aula, das dificuldades, dos avanços que a gente tem com a abordagem da aprendizagem criativa, nos faz singulares nesse momento, porque é através da nossa fala que vai fazer realmente essa espiral girar. Porque quando a gente mostra aquilo que a gente já faz, quando a gente prova aquilo que a gente alcança, o quanto é importante ter essa educação de qualidade, de relevância, de protagonismo do estudante, né, do aluno, das transformações que a gente faz com a educação e que a gente tem com a educação. E quando parte esse movimento dos próprios professores, da própria comunidade criativa e das redes criativas que a gente vai formando, eu acho que vai chegar assim, mais significativo. É a questão do pertencimento mesmo, em que a gente vai levar à frente as ideias para que elas possam ir mais à frente. Então, eu concordo plenamente com tudo que vocês estão colocando, viu? E eu fico assim, até muito feliz por ser manifesto, porque educação é isso. É a gente se manifestar, é a gente mostrar e transformar as vidas. Então, o manifesto, a ideia foi perfeita. Ah, obrigado! A gente fica muito contente. Quando a gente realmente fez esse processo de escrita, né, a gente procurou envolver todas as pessoas também da REBAC, né, a nossa equipe, né, para poder fazer esse processo e olhando muito, né, pensando muito nas realidades, né, que a gente conhece, né, em cada um de vocês também, assim, sem demagogia mesmo, sabe? Tentar fazer esse exercício de empatia. A gente nunca vai conseguir se colocar no lugar do outro, mas também somos educadores, né? A gente também tem as nossas vivências, a gente tem um entendimento, uma vivência, uma sensação, um pensamento sobre a educação brasileira, sobre esse viés da aprendizagem criativa que a gente julga ser importante, né? Então, a gente fica muito feliz com esse retorno. Obrigado. Enfim, a gente vai fazer uma leitura muito breve aqui, mas eu fiz essa contextualização toda porque tem um texto, né, que ele realmente apresenta esse cenário e ele endereça 4 propostas, né, que cada uma delas tem subpropostas para poder realmente efetivar e dar essa qualificação para a educação pública brasileira. E a gente chega, né, nos 4 tópicos. Os 2 primeiros são esses, né, políticas de formação docente e políticas de investimento em infraestrutura. Então, em políticas de formação docente, a gente achou importante destacar como uma prioridade garantir a formação inicial e promover programas de formação continuada transversal a todos os níveis de ensino em todas as regiões e escolas. Oportunizar a experimentação de metodologias e abordagens educacionais que favoreçam o protagonismo, a colaboração, a inventividade e a criatividade dos estudantes. Propiciar tempo de qualidade proporcional às atividades formativas, bem como para a execução de tarefas propostas sem um acréscimo de carga horária. Nessas políticas de formação docente, a gente realmente pensou como que o poder público pode dar a atenção a isso, né? Você criar um suporte, criar mecanismos para que você realmente dê vazão
para a formação do professor mesmo, né? Porque isso está falando não só da formação do professor que já está em sala de aula, mas como é que você pensa a formação dessa pessoa na faculdade, né? Como é que você consegue também dar atenção a esse ponto, tendo em vista que, como o Zic falou, esse é um documento vivo, a gente espera muito que ele seja ressignificado, inclusive, para as próximas eleições, mas essa em específica são eleições estaduais e federais, né? Então, conversar com deputados estaduais e federais é também conversar com as gestões, de certa forma, as possibilidades de interação com as universidades públicas, né? Então, pensar também como o ensino superior pode dar atenção a isso de certa forma. Eu gostaria de saber como é que está a interlocução da RIBAC com as universidades, com os institutos federais, enfim, com as faculdades, no sentido de que movimento está sendo feito de sensibilização, e mais do que isso, de provocação mesmo, de que se coloque nos currículos, né? Porque a gente sempre fala na formação continuada, mas aqui está abrangendo a formação inicial, que é de suma importância, que a gente não aprende a fazer, né? Durante nossa graduação, nossa formação inicial, a gente aprende a fazer fazendo, quando nós botamos a mão na massa, né? Que é esse que vem permeando todo esse tempo que nós fazemos utilizações das tecnologias digitais de informação e comunicação, e principalmente articuladas ao currículo escolar, né? Então, como é que está sendo esse movimento? É a primeira pergunta que eu faço, depois essa mobilização, até porque esse manifesto, né, eu acho que também precisa entrar nesses meandros, né? Atingir não só a educação básica, mas também, principalmente, a superior, que é quem forma, né? Bem, nós temos algumas ações de trazer, né, pessoas que representem as universidades, e inclusive já tivemos até a opção de grupos, e temos também algumas pessoas que estão transitando, né, entre pesquisa e trabalho, e trazendo a aprendizagem criativa como pesquisa dentro da universidade, né? Muitas vezes com o viés da aplicação dentro da educação básica, mas, claro, por estar transitando ali num doutorado, num mestrado, acaba trazendo também a luz para essa discussão, que não é tão fácil, vocês sabem disso, né? Nas instituições de ensino superior, mas acho que são movimentos que vão aos poucos trazendo mais pessoas que representam a educação superior para poder estar discutindo isso. Só para complementar, Ezequiel, que você também já faz parte há algum tempo, assim como eu, talvez alguns colegas que eu não esteja lembrando aqui, desde a época do Proinfo, né, e lá um pouquinho mais para frente, nós tivemos o projeto de desenvolvimento do curso de especialização em educação na cultura digital, que eu também fiz parte do Comitê Científico Pedagógico, e com várias universidades. Foi um movimento bem horizontalizado, né? MEC, universidades, secretarias estaduais municipais, e coordenações do Proinfo estaduais e municipais. E essa necessidade já é vigente desde aquela época, né? Depois está um pouquinho latente, porque a gente sabe que, como o próprio colega Devon falou, né, que foi uma das pesquisas dele no nível de pós-graduação, mas como a gente provocar mesmo no nível de graduação, da formação inicial do professor, que é essa pessoa que vai estar mediando esse conhecimento junto aos protagonistas e estudantes, né? Então, é uma provocação de saber como é que as universidades estão pensando em reestruturar seus currículos. Eu acho que isso é uma coisa talvez seja um sonho muito alto, a gente esteja pensando aqui, mas que por que não começa a retomar essa provocação, né? Sim, mas essa é um ponto bem importante para nós, e a gente tem alguns professores, né, que estão desbravando esses caminhos em algumas universidades. Assim, de cara, eu me lembro muito um colega nosso que está lá na Universidade de Manaus, né? Na Universidade Federal lá. E que tá levando um pouquinho disso, começando pelo curso de Física e agora já conseguindo chegar em outras licenciaturas com algumas ações. Mas não é um caminho fácil, você sabe disso, né, Zé? É um desafio bem gigante. Infelizmente, a gente confia, a gente acredita, a gente segue, né? Quem fala agora é Verônica Gomes dos Santos, coordenadora de adoção sistêmica da Rede Brasileira de Aprendizagem Criativa. Acho que nós temos também outros colegas, né, que inclusive participam com a gente aqui no GT, como o Eduardo Bento, ali na Federal de São João del Rei, o André Pérez, ali no IFE, né, de Porto Alegre. E é um movimento assim, é um processo, a gente vai juntando pedrinhas para conseguir bons resultados. Mas a gente sempre teve muito interesse em atuar junto às universidades. Tem uma área da RIBAC, né, que é as universidades criativas, que ela é sedenta assim, por ganhar forma. E aí a gente precisa mesmo de pessoas, né, envolvidas com as universidades que estejam abertas a sentar com a gente e
porque resposta nós não temos. A gente sabe que precisa haver um repensar aí do currículo na universidade, das metodologias. Não adianta a gente falar de um ensino diferenciado e viver um ensino ainda instrucional, super tradicional, porque aí a gente não consegue a transformação. Precisa começar por dentro mesmo, né? De repensar as metodologias das aulas. E aí é isso, a gente tem essa abertura, essa área que volta para as universidades criativas, mas a gente depende muito de pessoas ali dentro que estejam abertas a sentar com a gente e pensar fora da caixinha, né? E construir junto. A Delvan está até colocando aqui um depoimento, que ele também está cursando doutorado e está levando, né, algumas pesquisas e acompanhando algumas ações. Então, eu estou estagiando numa disciplina lá no curso de pedagogia, agora no doutorado. O pessoal é da turma do 7º período de pedagogia, com o professor Elton Feynman, e ele já utiliza a aprendizagem criativa. Ele não faz parte da rede, mas ele já utiliza porque ele trabalha justamente com a alfabetização científica. Então, é ensino de ciências para professores atuarem na educação infantil. Então, todas as aulas, ele pauta, por exemplo, um conceito trazendo a prática. A última, por exemplo, que eu fiz junto com ele segunda-feira passada, foi o uso de canudos para explicar canudos e esfregar no papel e explicar como que acontecia o processo de eletrostática e aí como que ia voltar isso para a educação infantil, de que forma seria a linguagem. Então, assim, ele traz muita pegada já da aprendizagem criativa. Isso porque ele discute em rede, ele faz parte do doutorado da Rede Nordeste de Ensino, é um doutorado em ensino, e aí tem muito compartilhamento com os professores de outras universidades, em que ele faz parte já dessa linha de pesquisa da iniciação científica com a alfabetização científica, né, com a educação infantil. Então, assim, tem sido fascinante. A face dos estudantes de pedagogia, ao ver o experimento tão simples, tão prático, rápido, ao ver e depois alinhar isso ao currículo, tem sido sensacional ver isso acontecer na prática, na formação inicial dos professores. Então, acredito que é essa a minha contribuição. Um outro exemplo que ele passou numa das aulas foi a explicação da pressão atmosférica para crianças. Então, de que forma os futuros professores, as futuras professoras iriam pautar isso aí. Então ele trouxe lá garrafa PET, um pequeno prato, um copo de vidro usado, uma vela, uma tinta guache, jogou na água, colocou no prato, colocou a vela, acendeu, depois colocou o copo em cima, cobriu a vela, e aí o que foi que aconteceu? A água subiu toda, borbulhando até cobri-la. E qual a explicação para dar para os estudantes? Então, a gente já vê um pouco, como a Verônica falou, são alguns fragmentos que vão se juntando e tecendo essa grande rede de aprendizagem criativa, que a gente vai vendo aí um pouco já dessa mudança de paradigma na formação inicial. Nossa segunda categoria, vamos dizer assim, está dentro da infraestrutura, né? Que é o que todas as nossas reuniões a gente sempre chega, né, nesses dois pontos aqui. A gente vai ver outros daqui a pouco, mas a formação é uma delas, né? E não tem como pensar uma formação que não seja diferente do que se tem hoje. Precisa disponibilizar essa vivência, mas aí a gente também precisa desse investimento da infraestrutura. E de certa maneira, quando a gente fala da aprendizagem criativa, eu acho que precisa do investimento de maneira mais criativa, né? Que não seja dentro dos padrões, só construindo e levando coisas da maneira como já está sendo feito, né? Então a gente precisa também trazer alguns pontos. Então a gente tem ali, formular diretrizes para a criação de espaços de aprendizagem criativa que tenham como padrão de infraestrutura multifuncional, adaptável e acessível. Considerar a destinação de recursos para criação, reestruturação ou aperfeiçoamento de espaços físicos voltados a atividades de aprendizagem criativa e proporcionar o acesso a espaços multifuncionais adaptáveis a todos os estudantes. Então é uma maneira assim da gente pensar espaços que sejam diferenciados, né, do que a gente conhece hoje, não seja só as salas de aulas fechadinhas com as paredinhas, né, todas fechados e as pessoas enfileiradas. Tópico 3, ele é um dos mais extensos, né? Que é a difusão de tecnologia e inovação em instituições públicas de ensino básico. Então, o ponto 1 desse tópico é
estimular o desenvolvimento da curiosidade, do espírito investigativo, do levantamento de hipóteses, da prototipagem de soluções para todas as crianças e jovens, com paridade de gênero, observando também critérios socioeconômicos, atendendo à promoção da equidade. Dispor de recursos para investimento em tecnologia nas escolas públicas, de forma equitativa, considerando as necessidades e anseios dos profissionais da educação em suas diferentes realidades. Fomentar a realização de eventos, feiras, exposições, congressos, seminários e mostras tecnológicas, artísticas, culturais e que promovam a iniciação científica, a criatividade e a inventividade. Incentivar novos financiamentos para pesquisas em tecnologia e inovação, tanto para o ensino básico como para o ensino superior, com foco em uma perspectiva de aprendizagem mão na massa. Ou seja, esse ponto é muito interessante porque tem duas atenções grandes aí, que é a difusão realmente dessa tecnologia por meio de eventos, por meio também de estrutura, de certa forma, direcionamento de recursos para isso. A pesquisa em si também, né? Você fortalecer a pesquisa no Brasil, que é um item essencial para o desenvolvimento, mas também tem uma preocupação de equidade. Tem uma preocupação tanto no sentido da equidade, da isonomia, quando você olha para critérios socioeconômicos, né? Então realmente você oferecer mais para quem precisa mais, mas também tem uma questão de gênero que a gente julga ser importante. Quando a gente fala de tecnologia, de modo geral, assim, no nosso imaginário, a gente protagoniza muito de maneira involuntária a figura do homem, a figura do menino. Então é interessante de pensar isso. Como é que a gente realmente também mostra para as meninas, né, mostra para as jovenzinhas a importância, sim, delas terem essa possibilidade, que é um espaço para todo mundo, né? Não criar um clube do bolinha ali e gerar, né, reproduzir apartamentos no sentido de apartar, né? E reproduzir essa desigualdade de gênero, né? A gente sabe que é um nível muito micro, mas é um nível que faz diferença, né? A gente acha que é muito importante ter essa atenção também. Tanto de gênero quanto das questões sociais também, né? Muitas vezes você acaba criando aí os clubes, né, de robótica e acabam participando com um viés mais competitivo, e aí entram os que têm maior facilidade, que normalmente são os que têm acesso, né? Aquela tecnologia, ou enfim, tem melhores condições, né? E aí a gente vai então para o quarto, que é a integração curricular e autonomia das escolas, né? Que não podia ficar de fora aqui do nosso manifesto. Então, primeiro, comprometimento com a incorporação da aprendizagem criativa no cotidiano escolar, de forma a implementar projetos de aprendizagem, incentivar a experimentação, pesquisa e inventividade dos estudantes, bem como o acesso a tecnologias digitais, analógicas e materiais diversificados em sala de aula. Possibilitar às escolas maior autonomia no que diz respeito à gestão do tempo e à organização dos espaços, de forma a possibilitar momentos de experimentação de abordagens educacionais não tradicionais. Oferta de turmas baseadas em temas e não em séries, tempos adequados à necessidade de pesquisa e não limitados à hora-aula, utilização de espaços disponíveis na comunidade escolar, etc. Favorecer a integração dos componentes curriculares em atividades interdisciplinares, considerando os conhecimentos prévios e interesse dos estudantes, para tanto promover a adoção de projetos de aprendizagem, atividades mão na massa e modelos de avaliação da aprendizagem menos tradicionais, possibilitando a inserção dos estudantes na cultura digital, valorizando o seu protagonismo e constituindo uma educação verdadeiramente integral. Criar mecanismos que facilitem a aproximação com profissionais, pesquisadores e organizações locais alinhadas com as prioridades das escolas e das redes de ensino, promovendo a expansão de territórios educativos e a integração com a comunidade escolar. Quando a gente pensa nessa questão da integração e da autonomia, é muito difícil você conseguir, dentro de tudo que a gente acredita na aprendizagem criativa, fazer isso com tantas travas, né? Então, é necessário a gente repensar os tempos, os espaços, né? E de que maneira que pode ser respeitadas as necessidades de cada rede, né? De cada instituição. Então, a gente traz um pouquinho disso aqui nessa quarto item que a gente apresenta. Quem fala agora é Sandra Elisa Pereira Mota, diretora educacional de formação de gestores da rede de São Luís do Maranhão. Aprendi muito hoje. Assim, eu fico muito feliz, aqui vou pelos pontos positivos, né, na relevância realmente desse manifesto. É o segundo manifesto que eu participo. Eu participei do primeirinho, aquele que foi assim, né, o primeiro manifesto de tudo, que deu a cara da aprendizagem criativa, né? E eu fico muito feliz, né, por participar mais uma vez. E esse aqui realmente ele abrange muito, né, do início até onde a gente chegou hoje, né?
E eu tenho certeza que com esse manifesto nós vamos crescer mais ainda. E vamos, que é o nosso objetivo maior mesmo, é chegar mesmo às políticas públicas, né? Então, é assim, um grande início mesmo, né? Para a gente crescer mais ainda. Então, assim, fico muito feliz mesmo. E é isso, pessoas maravilhosas. Nós estamos encerrando esse episódio e a gente aproveita muito para agradecer todo mundo que pôde nos acompanhar até aqui, até esse momento. E contar para vocês que a gente vai ter um hiato para curtir bem esse final de ano, a gente aproveitar bem com as pessoas que a gente gosta, com as pessoas mais chegadas. E curtir bastante porque ano que vem a gente volta com o episódio final da temporada, um episódio bem emocionante, que está sendo produzido com muito carinho para todo mundo, tá certo? Grande beijo no coração de vocês e a gente se vê. Até mais. Esperamos que vocês tenham gostado desse episódio e desejamos um Feliz Natal e um ano novo cheio de esperança. Até o próximo episódio, pessoal. Um grande abraço. Tchau, tchau.